Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é o versículo mais incrível da Bíblia. E diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu desconfio que Deus colocou essa frase no início da Bíblia, para que logo de cara, ao começar a ler o seu livro, nós tivéssemos que tomar uma decisão. E a decisão é: eu acredito ou não nisso aqui? Porque se eu não acredito, não adianta nem eu passar dali para frente. Agora, se eu acredito, passarei dali para frente com a maior tranquilidade, porque um Deus que cria os céus, todas as galáxias, milhões, bilhões, sei lá quantas galáxias existem, tendo nada de astronomia, astrologia muito menos. Agora, existem muitas, pela quantidade de estrelas que a gente vê, a gente deduz que tem mais um monte por aí. Um Deus que tem poder para criar todas as galáxias, o universo, o cosmos, com bilhões de estrelas, corpos celestes, luminares, planetas, satélites naturais. Um Deus que tem poder para criar no plural, os céus. Porque a gente conhece esse céu aqui. Agora, além desse, não acaba. E dizem que é infinito esse negócio. Então, um Deus que tem poder para criar isso, tem poder para fazer qualquer coisa. Um Deus que cria os céus e a terra, esse planeta que habitamos, que não é nem muito perto do sol, para não ser muito quente, nem muito longe para não ser muito frio. Então ele está na distância certa, e Deus, da matéria-prima que Ele mesmo criou, extrai uma criatura, sopra do seu fôlego de vida dentro dessa criatura, do seu ruá, do seu fôlego, e essa criatura se torna uma alma vivente, uma nefesh chaya, uma alma viva, que recebeu do ruá de Deus, do Espírito de Deus, do sopro de Deus, e ele respira, porque Deus assim o deu capacidade. E Deus, que cria os céus e a terra, a partir da terra cria um ser, a sua imagem, a sua semelhança, e desse ser, homem e mulher os criou, e dali toda uma humanidade, uma comunidade de pessoas que tem atributos que Deus comunica com eles, porque Deus tem muitos atributos, alguns deles são incomunicáveis, como onipotência, onipresença, onisciência, são atributos incomunicáveis de Deus. Deus não comunica isso com as criaturas. Ninguém é onipresente, ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém é onisciente, ninguém sabe todas as coisas, e ainda presciente sabe antes. Ninguém é onipotente, tem poder de fazer qualquer coisa. Ninguém. Só Deus. Então isso são atributos de Deus incomunicáveis. Soberania. Deus não divide sua soberania com ninguém. Agora, moralidade, senso do que é certo e do que é errado. Espiritualidade,
o poder de ser invisível. Relacionamentos, o poder de estabelecer contato, afeto e respeito mútuo. São atributos divinos, mas que Ele comunica com a sua imagem e semelhança. Por isso nós somos semelhantes a Deus. Não é que cada um de nós é Deus ou todos nós juntos somos deuses. Nós temos semelhanças com Deus, semelhanças morais, espirituais e relacionais. A gente não consegue viver sozinho, porque Deus é um relacionamento de 3 pessoas. A gente não consegue viver sem adorar algo, porque tem dentro de nós algo que é invisível. E esse algo invisível tem sede por adorar alguma coisa, por adorar alguém, ou um objeto, ou um ser, ou qualquer divindade criada, inventada ou imaginada. O ser humano tem necessidade de adoração, de prestar culto a alguma coisa. É uma necessidade humana, em qualquer ser humano espalhado pelo planeta. Esse negócio de ateísmo é algo recente, gente. Isso é de 200, 300 anos para cá. A humanidade existe há quantos milhares de anos? Isso nunca foi moda, isso nunca existiu. Isso é um momento, daqui a pouco passa. Porque até mesmo um ateu tem necessidade de adorar alguma coisa. Quando na verdade ele rejeita Deus, ele está assumindo o lugar de Deus, portanto ele se tornou o seu próprio Deus. A única diferença é essa. Não acredito em nada, a não ser em mim. Ok, então você é o seu próprio Deus. Mas acredita, adora, luta por aquilo, morre por aquilo. Portanto, Deus poderoso criou, sustentou, perdoou, amou, de tal maneira que deu o seu Filho. A história da redenção humana poderia ser contada como um romance quase que poético. É a história de um fazendeiro que tinha diante de si um campo enorme, beirando a infinitude. Mas o campo não produzia. Mas o campo estava vazio e sem forma. O campo estava sem forma e vazio. E o fazendeiro não era só dono da fazenda, mas também era agricultor. Tinha experiências práticas de cultivo e plantação. Ele tinha um funcionário e uma semente. E o campo estava sem forma e vazia. Como eu disse, um romance beirando a poesia. Portanto, não tome as minhas palavras como literais, uma vez que eu já pré-concebi que são poéticas. Um fazendeiro com capacidades agrícolas, um funcionário e uma semente. A semente boa, a semente viva, a semente com muita qualidade, mas ele corria o risco da semente talvez cair num terreno errado ou num lugar errado do terreno e não brotar e não nascer e não frutificar, e ele perderia a única semente que tinha. E ele, como só tinha um funcionário, então ele não podia correr o risco de perder o controle da situação, porque ele não teria mais funcionários para ajudá-lo a contornar a situação. E esse fazendeiro, agricultor, não teve medo, mas teve um sonho.
um desejo brotou no coração dele: ter uma grande plantação de uvas. E ele pegou aquela semente de uva, e quando nada ainda tinha forma, quando nada existia naquele campo vasto, ele então, de maneira altruísta, lançou a semente. E a semente brotou, e a semente cresceu, e nasceu ali naquele campo um grande pé de uvas, uma videira. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar num projeto social com crianças, e fui falar sobre a videira. E eu perguntei para eles: goiabeira é pé de... E eles responderam: goiaba. Bananeira é pé de... banana. Mangueira é pé de... manga. Videira é pé de... Responderam eles: vida. E eu tripliquei: certa resposta. Videira é pé de vida. A Bíblia diz em João capítulo 15, que Jesus é como se fosse... Caiu a folhinha. Ah, meu Deus, vem cá. Tem que ficar com a folhinha aqui, senão não vai ficar bonito. Pronto. Era para ser de verdade, porque eu ia comendo durante, entendeu? Mas... Obrigado, Carol. A Bíblia diz que Jesus é como se fosse um pé de uva, uma videira, que o Pai é o agricultor. E a Bíblia diz que o Espírito frutifica. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. O Pai é o agricultor. O Filho é o pé de uvas. A semente que foi plantada, a única semente, foi plantada, nasceu, cresceu. Um pé de uvas foi plantado em Jerusalém, foi enterrado, e depois de 3 dias ele brotou, e os ramos desse pé de uvas se estenderam por todo o planeta, e um galho desse pé de uva chegou em Vila Velha, e existe um cacho de uvas diante dos meus olhos aqui nesse momento. A igreja de Jesus são os galhos da videira que frutificam, que geram fruto, para que o Espírito possa colher. E a Bíblia diz que naquele dia uma trombeta será tocada, e todos aqueles que são santuário, morada, habitação, templo do Espírito de Deus, terão o fruto do Espírito, ouvirão o som da trombeta e se reunirão
com o seu rei, que foi morto como um cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá, para reunir o seu povo e então, por toda uma eternidade, viver com eles. Em 15 minutos eu falei para você a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não é difícil de entender. Talvez seja difícil de crer. Talvez seja difícil para você crer que Deus criou os céus e a terra. Talvez seja difícil entender ou crer para você que Deus abriu o mar, rio, derrubou muralhas, manteve um homem vivo na barriga de um grande peixe por 3 dias e 3 noites. Às vezes seja difícil de crer que uma virgem engravidou e deu à luz um filho. Às vezes seja difícil para você crer que esse homem viveu de maneira perfeita, santa, irrepreensível. Morreu, mas depois de 3 dias ele viveu de novo e não morreu nunca mais. Talvez seja difícil para você crer que esse homem subiu aos céus com uma promessa de que de lá voltaria para buscar o seu povo. Talvez seja difícil para você crer que a qualquer momento um som bem audível e uma pessoa bem visível aparecerá, e todo joelho será dobrado, e toda língua será queimada pelo fogo da presença desse homem, que escutará, brotando de toda uma humanidade, a verdade de que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez seja difícil para você crer que é necessário tomar uma decisão para pertencer a esse pé de uva, para ter esse fruto gerado na sua vida. Talvez seja difícil para você acreditar nessa história e crer que você precisa tomar uma decisão, de uma vez por todas. Decisão que pode enxertar você na videira e transformar a sua vida por inteira. Talvez seja difícil, mas eu conto com a atuação do funcionário, que atua até os dias de hoje, e que é responsável pela frutificação da videira. Um pai tinha um filho e queria uma noiva, pediu a um funcionário para trazer essa noiva. Essa história está em Gênesis. Eu estou falando de Abraão, Isaque, Rebeca e Eliezer. Não quero fazer teologia em cima disso, pois é uma interpretação alegórica, mas já que comecei a mensagem de maneira poética, vou terminá-la de maneira poética. Essa história poderia ser contada também diferente. Um pai tinha um filho e ele estava sozinho, e ele queria que seu filho se casasse. Portanto, ele pediu ao funcionário que buscasse uma noiva. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Pode ser que o Espírito Santo está gerando o fruto dele em nós, porque ele é, entre muitas aspas, esse funcionário que tem uma função na redenção humana. Dizer que é funcionário não é depreciar, é dizer que exerce uma função, e a função do Espírito Santo na história da redenção humana é habitar nele, gerar nele o seu fruto, para um dia então reuni-los como um só corpo, sendo a noiva de Cristo, e um casamento que durará por toda a eternidade. Você crê nisso? Me mostra a sua mão, se você acredita mesmo.
Essa história que não tem pé, não tem cabeça, não tem lógica, não tem razão, mas por algum motivo a gente consegue acreditar. Aleluia! Como que acredita numa história dessa? Pela fé. Não é pela razão, não é pela inteligência, não é pela cognoscibilidade humana, mas pela fé. Pelo firme fundamento das coisas que não vemos. É pela certeza daquilo que esperamos, que cremos que Jesus é a semente plantada por Deus, e nós somos a colheita de Deus. Que Deus te abençoe. E que nessa semana você seja uma boa colheita. Poderia dizer que nessa semana você tenha uma boa colheita, mas eu quero mudar o paradigma. E se nós somos a colheita de Deus, desejo que nessa semana você seja uma boa colheita para Deus. Que o amor de Deus te faça uma boa colheita. Que a graça de Jesus frutifique a sua vida. Que a consolação do Espírito possa, de maneira a limpar a sua vida, para que você dê mais fruto ainda. Deus te abençoe. Vamos em paz.